titular, né? E eu concordo com ele quando ele fala que o Bruno Henrique, da maneira que tá jogando em forma, não pode ser mexido nesse time. Mas eu fico com a sensação, Tetra, que isso não vale só pro Cebolinha, que é meio que um recado ali para todo mundo, sabe? Assim, que ele já tem o time dele na cabeça e que é assim que ele vai e quem quiser que esteja preparado para ser substituto. Não, isso aí é o direito do treinador. E assim, o Sampaoli, ele tem que mesmo buscar a sua escalação ideal, o time que ele enxerga que é o melhor, organizar taticamente esse time. É uma cobrança que eu sempre tenho feito para ele, porque eu ainda não vi um padrão de jogo no time dele, né? Muitas vezes é o esquema do Pascoal, barata voa, ele inicia de uma forma, mas ao longo do jogo se perde, e nas próprias substituições que ele faz. Eu também acho que assim, o titular hoje nem acho que está jogando uma barbaridade, Gabigol, mas eu acho que ainda é o titular, Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou bem demais, ele tem sido um cara diferente ali. Então eu continuo com essa dupla de ataque. Agora, quando o treinador faz a substituição colocando o Luiz Araújo aberto pelo lado direito, ele está tirando o Gabigol, que eu não vejo o Gabigol jogando nessa função ali. Ele não está jogando aberto como está jogando o Luiz Araújo. Então ele mudou o sistema de jogo. Tirou um cara de movimentação para botar um cara aberto na ponta, que traz para dentro para bater. E quem passa a jogar de centroavante? É o Bruno Henrique. Aí 10 minutos depois ele tira o Bruno Henrique e bota o Pedro. Qual a justificativa? Eu estou tirando o cara que nesse momento era o centroavante. Aí o espaço do Cebolinha sumiu, porque ele não tem feito essa terceira alteração, botando um cara aberto pelo lado esquerdo. Então o espaço para ele diminuiu, e aí quando ele compara com o Bruno Henrique, eu acho que assim, é início de jogo. Concordo com o Sampaoli. Iniciar o jogo é o Bruno Henrique. Mas na hora que ele faz a substituição, o Bruno Henrique não está jogando mais como ponta pelo lado esquerdo. Está jogando como centroavante. Aí quem entra é o Pedro. Então o espaço diminui para ele. Agora, o recado é esse. Tem que estar bem, tem que estar treinando, tem que estar em forma, tem que estar atento, porque a chance pode aparecer. Uma hora ou outra tem um cartão, infelizmente tem um problema de contusão, tem uma situação do jogo que o treinador pode ter aquela ideia de momento, e se o cara não estiver pronto, perde o espaço, perde a oportunidade. Cebolinha é ótimo jogador, Everton Ribeiro, enfim, a gente falar aqui do elenco do Flamengo, é o melhor elenco da América do Sul, não está jogando para isso, mas é o melhor elenco, então esses caras têm que estar prontos. Agora, cabe ao treinador, quando o cara entrar e for bem, dar mais sequência, né? Repetir mais. A gente já viu o Cebolinha com o Sampaoli entrar, inclusive no Fla-Flu, arrebentou, fez o gol e foi o cara do jogo, e no outro jogo onde ele estava no banco. Então, assim, essa falta de critério para dar uma sequência acaba incomodando um pouco os jogadores. Mas o recado está dado, ele é o treinador, ele é o líder, ele tem na cabeça dele o sistema dele, e o jogador tem que estar pronto. Recebe em dia para isso, para treinar, para trabalhar. O Pascoal fala, o jogador recebe para treinar. Quem escala é o treinador. O recado vale para muita gente, claro, ele não dá, nesse caso do São Paulo, não dá nem para dizer, não, ele tem os 11 titulares dele, então os outros que se conformem, porque nunca são os mesmos, né? Exatamente. Sempre muda um ou dois, mas ele tem um grupo inclusive ali. na lateral esquerda. O Davi Luiz voltou a treinar, hein? Então, mas vai ter que se conformar se ele achar que é Léo Pereira e Fabrício titular, que é o que ele vem repetindo, então o Davi também que se conforme em ficar. Ah, não, mas então não é o Davi. Então ele vai entrar no time e vai sair alguém. Esse alguém não pode reclamar, vai falar, pô, mas eu que vinha jogando, o outro está jogando mais que eu, com o nome. Mas enfim, independentemente disso, ele mudar 30 e tantos jogos, 30 e tantas escalações diferentes, tem lá uma meia dúzia de uns 7 ou 8, estão sempre com ele, hein? Tem uns 8 ali que não saem do time e são aqueles caras. Um deles, o Gabigol, que não cabe espaço para o Pedro também, Pedro, Cebolinha e outros. Desse recado, o que tem que acontecer? Quem achar que está legal aqui, paga-se bem, come-se bem, time é maravilhoso, pode disputar muitos títulos, fique. Quem não estiver satisfeito, procure um espaço. Me parece que o Pedro está nessa, de procurar um espaço. A gente já lê aí notícias do Zenit está querendo conversar com o Flamengo de volta. Também tem informações de que outros clubes da Itália, inclusive, podem
procurar por ele. O problema é que é até sexta-feira essa janela lá, né? Mas que estão se mexendo para ver se arruma alguma coisa para o Pedro imediatamente, estão. Acho que o Pedro é o mais inconformado desses aí para esse recado aí, ó. Não tem espaço para todos, mas o Pedro sabe que ele teria, como os outros todos. Calma, Pedro, espera até dezembro. Pois é. Conselho do Tetra. Corta no Tetra aí para ele dar o conselho de novo pro Pedro. Como é que é, Tetra? Futebol muda muito. O treinador do Flamengo da temporada passada foi campeão, em dezembro foi mandado embora. Se for o mesmo critério, não estou aqui querendo que tire, não. Eu gosto até que dê sequência para o treinador. O Sampaoli está cada vez tentando buscar o entrosamento, o entendimento. Ele já está pedindo contratação. Se o Flamengo entender que ele é o treinador, que assim continue, aí sim o Pedro não tem espaço, conversa, fala com a diretoria, mas eu acho que não era o momento ainda não. Espera até dezembro. Inclusive, se for seguir a linha, a coerência... Se mandou o Dorival embora porque o Flamengo, na concepção deles, não ganhou, mas não rendeu, o Flamengo hoje não está ganhando e não está rendendo. Então, assim, calma, Pedro, espera. A aposta, eu acho que vai passar... Eu acho difícil acontecer também, viu? Só completando, Diga. Assim, pelo tempo, né? Se essa conversinha aí de procura aqui, procura ali, Zé, não sei o que, fosse lá em julho, se tivesse um mês, né? Porque, ó, você tem de terça para sexta para resolver com o jogador, E até com pensando o em clube seleção e brasileira. com o o Flamengo, né? Zenit tem uma coisa que o Zenit não tem, é problema com dinheiro. Mas tem O que ver Zenit que eles não vão tem pagar problema pro Flamengo, para papai. Não, aquele negócio de gás lá... E o Zenit foi malandro, né? Porque não negociou enquanto a janela estava aberta para o Brasil, para não correr o risco do Flamengo Sim. falar, então me dá aí o Claudinho. Isso. Não, quando o Claudinho entrou na pauta do Flamengo, eles pediram o Vitor Hugo e o Pedro, Sim. né? É isso mesmo, É isso mesmo. Não estou enganado, não. Aí agora voltou só Agora voltou só pedindo o Pedro. Não, mas não era nem o Claudinho, era pelo Wendel. Ah, pelo Wendel? Já era o Veio essa Wendel. conversa pelo Wendel. Pelo Wendel. Então, mas eles estão de olho no Pedro. E esse moleque, esse Vitor Hugo, é bom jogador. É bom O Flamengo tem outro grande jogador no seu elenco. Tem que acertar preço, né? Porque no papel, acho que a multa é 100 milhões. Mas não vai ser esse o preço dele. Não é o preço do O Pedro. Benfica ofereceu 90 e o Flamengo não quis negócio. E se a Leila mas era voltar outro com a proposta? Oi? Como assim? E se a Leila Pereira voltar com a proposta, aquela que ela fez anteriormente? Mas acho A que Le- o preço a Leila é o vem. A Brasil, informação hein? que eu A Leila tenho tinha é mandado. que Brasil o é Flamengo diferente. não negocia jogador com um rival direto interno. Eu acho. Informação que eu tenho. Por A esse Leila preço- mandou 100, hein? Mas Mandou 100. contratou o Alan do Atlético. Mandou? Não, contratou, mas não venderia. Ele compra- O Flamengo não vai ele reforçar quer O Flamengo não aniversário. vai Ué, reforçar. Aí se vale- abriu aí a vale a possibilidade, Tézerozinho, se aí abriu vale. a possibilidade para o cara procurar clube, ué, Aí vale até a Tézerozinho. Espera mais um pouquinho. O tempo ajuda. O tempo é o senhor dos mestres. espera. O tempo só tem um defeito. Até para ele mata escolher todos os certo, né? discípulos. Se não vai ficar no Flamengo, não pode sair para qualquer clube. Sim, claro. Claro. E outra Mas, ô, coisa, Zinho, só tem pra uma ficar final contra claro o São aí, Paulo não. agora, hein, gente? Tem Não. final ainda para Não, jogar na claro. Copa do Brasil. É que o Zinho falou assim, se abriu a possibilidade dele procurar clube. Eu acho que o Flamengo não abriu, Zinho, não é isso. Eu estou dizendo, ele inconformado e tal, é que acho que está antenado em ouvir essas propostas. Não que o Flamengo esteja... O Flamengo pode dizer, não vendo, acabou, não dou, ou senão Vou paga pagar Ele multa. recusou para querer ficar Sim. no Flamengo por uma milionária da Arábia, né? Sim, pois é, por isso aí... Priorizou permanecer no Flamengo. Então, aí entra a história que você está dizendo de escolher clubes, o clube correto e tal. Por exemplo, se for no Zenit, já não vai jogar Champions, porque eles estão proibidos lá. Então, já fica fora do mercado muito vistoso e interessante. Mas ainda tem o espaço de seleção brasileira, que é o que ele também não quer perder e perderia indo para a Arábia. Para parar, tem várias coisas para se pensar. Será? Porque E tem outra jogador que que tá hoje na é Arábia, já foi terça-feira convocado. e a janela fecha sexta. O jogador que está na Arábia... Vai foi acabar ele ficando... Do jeito que tanto jogador está indo para a Arábia, daqui a pouco os caras da Arábia viram O referência. Ibanez foi convocado. Tem que ver quem vai ser o técnico da seleção brasileira também, né? Mas daqui a Não, pouco... a seleção brasileira tem treinador. Ponto. Se o outro vier depois, esse é um outro capítulo.
O Fernando Diniz, eu prefiro colocar dessa maneira. Para você se acalmar. Eu prefiro enxergar dessa maneira. Então, para você ficar calmo. Porque a minha ideia, você sabe que eu não gosto dessa ideia de treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que qualquer treinador pode ser técnico da seleção brasileira sem nenhuma dificuldade. Mas fazer esse negócio, esse romance escrito, para que o treinador espere, tem que esperar, porque eu não sei, eu não sei se eu vou. Aí se for campeão, não sei, agora não dá para ir. Sabe, esse negócio, essa embromação é que me irrita. Já tem o treinador, tá lá, o Fernando Diniz, então vai com ele? Vai com ele? Então vai com ele. Já tem eliminatório agora. Só que a gente vai continuar no assunto ali, Flamengo, campo, etc. Quero falar de um negócio de daqui a pouco, chama Palmeiras. Então. Vai ser amanhã para acontecer, hein? Que legal. Não, sem passarinhar, mas usando esse termo de embromação, agora a embromação com relação ao Neymar. Tá machucado ou não tá machucado? O Diniz já tem que pensar num substituto ou não? Hoje a notícia é de que tem duas lesões. Que precisa ficar um mês parado. Ele vai avisar o que ele tá. O CBF está monitorando e tal, mas enfim. O Paris Saint-Germain não avisou a CBF? Não, mas o Diniz conversou antes com ele estava a fim de jogar e tal. Pelo visto, não falou nada de lesão. Aí vai o Jesus na apresentação dele, o Jorge Jesus diz, mas como é que convocaram o cara se ele está machucado? Machucado? Mas eu não estou sabendo. Então, aí é tal da embromação, porque já é um problema para o Diniz resolver. Uma seleção com o Neymar, uma seleção sem o Neymar, quem ele vai chamar? Já não tem o Paquetá ali no meio. Foi preservado, mas enfim, esse é outro problema. Você quer falar de Palmeiras agora ou depois? Eu quero falar agora, então. Então vamos, né? Você manda. Eu só queria passar dizendo, já que vocês estão passarinhando, eu vou acabar passarinhando junto aqui. Então vai. A convocação da seleção deixa claro, né, o que é permitido e o que não é permitido pelas próprias explicações do treinador. Mas eu estava de férias, eu vou me abster desse assunto. Para falar de Palmeiras, para falar de Deportivo Pereira e Palmeiras. Aí parece uma excelente notícia que o Flamengo vai ter semana cheia. Só que sempre que tem semana cheia, o Flamengo recentemente volta pior. O Flamengo consegue voltar pior das semanas cheias, que quando você pode treinar, você não tem jogo, você não tem viagem. Agora, Mauro César Pereira, o que esperar dessa semana cheia do Flamengo? Porque nas últimas a gente teve o Red Bull Bragantino, né, 4-0, e o América Mineiro. Que foi empate no Maracanã. 2 jogos vexatórios, 2 jogos para se esquecer. E a fase do Flamengo, que o torcedor não seja enganado pela vitória contra o Curitiba, a fase não é nada boa. Só que dessa vez, a semana cheia, ela pode funcionar também para tentar corrigir essa crise, né, Mauro? Para tentar fazer uma gestão de crise. Como a gente chama e que essa diretoria do Flamengo faz pouquíssimo. Essa semana, ela tem até mais importância para tentar resolver todos esses problemas ali internos do Flamengo, ou não? Ou é para entrosar o time, para jogar como o Sampaoli quer, que ele deixou claro. O jogador não tem que jogar como ele está acostumado, tem que jogar como o treinador quer. O que o torcedor do Flamengo pode esperar de uma semana cheia depois dessas vergonhas que aconteceram pós-semanas cheias que o Flamengo teve recentemente? Serão 2, né? Tem essa agora, aí joga contra o Internacional sábado, 6h30. Aí tem a outra inteirinha, aí joga com o Botafogo lá no Newton Santos. E o Botafogo, na outra semana, ele vai à Argentina, né? Que ele joga agora em casa, né? Então ele sai. Na outra semana, antes de jogar contra o Flamengo, o Botafogo vai fazer um jogo fora pela Sul-Americana, contra o Defensa e Justiça. Então, e essa semana o Inter joga hoje contra o Bolívar e joga na outra terça, ou seja, o Flamengo pega 2 adversários após semanas inteiras livres, só treinando, que estarão envolvidos em competições internacionais e meio de semana. O Inter na terça-feira, e o Botafogo na outra quarta, né? Jogando na Argentina. Então, isso pode ser bem aproveitado. A expectativa, imagina o que esperar do ponto de vista do Flamengo, que a semana seja bem aproveitada. Eu acho que esses jogos muito ruins não foram um reflexo apenas de um treinamento bom ou ruim, foi também de uma postura muito indolente do time, né? E aí a culpa dos jogadores, do técnico, de todos eles, cada um tem uma parcela. Acho que a grande questão é também conseguir encontrar um ponto de equilíbrio e de boa convivência, de tolerância entre as pessoas para que se trabalhe pelo clube, né? Agora, não sei se não parece existir acima do técnico e do elenco alguém com a condição de fazer uma cobrança veemente nesse sentido. Alguém que saiba se impor e cobrar. Eu falo isso especialmente em função na minha visão, constrangedora a palavra do presidente do clube no vestiário
depois do jogo da quarta passada contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Que pareceu uma maravilha, né? Quando ele agradecia os jogadores. Aquele agradecimento, para mim, foi uma coisa constrangedora, porque ali eu vejo só duas possibilidades. O presidente não dá as caras no vestiário, que não é obrigação dele, não tem que estar ali, ou vai para dar uma bronca. Vai para falar, olha, vocês se classificaram contra o Grêmio, uma classificação que já estava encaminhada, que vocês fizeram, de fato, um ótimo jogo lá em Porto Alegre, mas há 6 dias vocês foram eliminados pelo Olímpia. Então essa competição ela ganhou uma importância ainda maior, Copa do Brasil. E além disso, vocês têm um jogo domingo em Curitiba, no outro domingo contra o Inter, depois o Botafogo, e o Flamengo precisa vencer essas partidas em sequência, todas elas, para pelo menos tentar se aproximar do líder, que é a obrigação tentar, se for possível brigar pelo título, aí é outra história, mas isso é muito distante ainda da realidade, mas pelo menos fazer a melhor campanha possível no Brasileiro depois de um péssimo primeiro turno que vocês fizeram. O clube cumpre todas as suas obrigações, vocês têm condições de trabalho, tem tudo aqui ok. Então, diferenças entre as pessoas, entre os profissionais, tem que ser colocadas de lado. O Flamengo não vai tolerar algo que não seja o jogador deixar tudo em campo e a comissão técnica tentar se entender com os jogadores e vice-versa. Porque o interesse do clube está em primeiro lugar. Essa tinha que ser a mensagem. Para ir lá é para falar isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda? Alguém quer erguer o braço aqui e falar alguma coisa? Eu duvido que alguém fosse falar, porque vai argumentar o quê? A gente quer mais 42 dias de férias, está demorando a chegar, tivemos aquelas férias tão maravilhosas, 42 dias, né, depois da temporada passada. Eu duvido que falassem alguma coisa. Agora, quando ele vai lá e agradece aos jogadores por terem feito não mais que obrigação, que era confirmar uma classificação contra o Grêmio, que já estava encaminhada. Não, isso só elogiou, né, Mauro? E com elogios, não, agradecendo ainda, humildemente até. Isso 6 dias depois de uma eliminação ridícula, com 3 gols de cabeça do Olímpia, num jogo contra o adversário, que é um clube tradicional e tal, mas é um adversário tecnicamente muito inferior. O Flamengo foi, bem ou mal, o Flamengo foi em vantagem ao Paraguai, tomou 3 gols de cabeça, fez 1-0, chegou a estar 2-0, gente. Ele toma 3 gols. Praticamente não assustou o adversário. Ridículo, negócio ridículo. Aí 6 dias depois, o presidente vai no vestiário agradecer. É uma subserviência que não tem cabimento. Não faz sentido. Ele provou ali que os jogadores mandam no Flamengo. Eu acho que sim. Muito mais do que ele, que é o presidente. E esse vídeo é colocado pela TV do clube à disposição de todos, né? Então, o torcedor que tem o mínimo de espírito crítico vê isso, ele vai ter essa impressão. Os caras realmente têm um poder muito grande. O presidente vai lá. Repito o que eu falo aqui sempre. Eu não consigo imaginar o Florentino Pérez chegar no vestiário do Real Madrid agradecendo. Vinícius Júnior, muito obrigado, você fez aquele gol. Ô, Rodrigo, que coisa fantástica o seu futebol. Valverde, pô, você realmente merece, sabe? Ah, peraí, não vai fazer isso. O Militão, que pena que você se machucou. Não vai. A relação tem que ser outra, tem que ser uma relação de respeito, com com a distância que a hierarquia impõe, eu diria. Impõe uma certa distância. Vocês vão aí, fazem um de vocês, eu faço o meu aqui. Sou presidente, vocês são jogadores, é ok. E o ex-presidente do Flamengo fica muito no CT, né? O Eduardo Bandeira de Mello. O Landim vai pouco. Isso eu acho correto. O lugar do presidente é na sala, no clube, na sede, não no centro de treinamento, que geralmente é separado. Onde fica o Casares? Fica lá no Morumbi. Não tem nada aqui no CT do Palmeiras. Onde fica a Leila? Fica lá na sede do Palmeiras. Não tem nada que ficar lá no CT do Palmeiras, que é ali na Barra Funda. É perto, mas fisicamente são espaços distintos. O presidente do Corinthians, no CT ou na sede do clube no Parque São Jorge? Fica no Parque São Jorge. E por aí vai, eu vejo dessa forma. Você não tem que ficar ali, você não pode ser arroz de festa, você é o presidente do clube. O vice-futebol não, o diretor de futebol, eles têm que habitar ali o centro de treinamento. O presidente tem que aparecer em momentos especiais. Como eu falei, é para elogiar, quando realmente merece o elogio, prometer um prêmio, né, sortear uma televisão de 89 mil polegadas, fazer uma festa, quando está tudo bem. Ou então, expor. Vai para dar bronca mesmo, para mostrar, cara. E no caso do Flamengo, o elenco... Ué, como aconteceu, né? Real Madrid, pode esperar. A última já virou chacota. O elenco, Braz puxou no vestiário. O elenco e a comissão técnica merecem ser cobrados. Cobrança profissional. O São Paulo tem que ser cobrado. São Paulo, o que está acontecendo? Por que você não se entende com o jogador? Você não consegue ter jogo de cintura para... Pô, você tem um elenco bom nas mãos. O melhor elenco que você já teve no futebol brasileiro é esse. Agora, nem tudo pode ser como você quer. Ele tem que ter... A questão do Pedro foi ridícula. Ele não conversar com o Pedro durante todos aqueles dias. E será que ninguém foi cobrar isso dele? Ninguém. Isso o presidente poderia fazer. Se o vice-futebol não faz, ele poderia fazer. O São Paulo, dá uma ligada pro cara. Você conversou com o Pedro? Não abri com o Pedro. Você precisa falar com o Pedro, cara. O cara tomou uma porrada na cara. Quem deu a porrada foi o cara que você trouxe pro clube. A gente já mandou, Rei da América, essa coisa. A gente tem que ter esse cara em forma, jogando bem. Você tem que fazer esse trabalho. Não é só escalar o time e treinar taticamente. O técnico é um gestor. Ele tem que ter essa capacidade.
Agora, entra também outra questão. O São Paulo é assim, não é novidade. Por que contrataram? Sabendo que o elenco é esse elenco tão mimado. E ali eles foram realmente paparicados.